Poderosamente chegamos com tudo, meu povo, nesta mesa em família de hoje, conversas que curam. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui ministrando uma palavra sobre a família. E aqui no livro de Salmos 127:1 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O tema de hoje é a presença de Deus no meu lar, ou melhor, uma família curada. Como a presença de Deus está no nosso lar, a nossa família é curada. Então isso aqui não é só uma frase bonita para nós pendurarmos da parede, mas sim um chamado para liderança, um ato profético e um posicionamento, é converter um posicionamento pessoal para ver um destino, curas, transformações dentro da nossa casa. Todos nós sabemos que a família deveria ser um lugar de alegria, mas nem sempre é assim. Mas também pode ser um lugar onde tem espaços de tristeza, de angústia, de desrespeito, de desunião, de dores. Muitos carregam no coração, no lar, dentro do lar, onde falta respeito, onde falta diálogo, onde falta afeto. Aí o que acontece? Se falta a presença de Deus, vai faltar essas coisas. O Evangelho é boa notícia, mas não é só uma boa notícia para consolar, é uma boa notícia para curar. Então, se o Senhor não notificar a casa, olha o que o texto diz, em vão trabalho os que edificam. Então, muitos acreditam que ter uma família estruturada depende apenas só de a família entrar em acordo, de alguém assumir uma posição, de trabalhar, de lutar, de estudar. Todas essas coisas são válidas, são importantes e elas têm o seu lugar. Mas uma família curada, ela nasce de pelo menos uma pessoa se posicionar dentro de casa espiritualmente para trazer a manifestação para dentro do lar. Ele está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, há pessoas que estão trabalhando. Trabalham em boas conversas com o filho, trabalham em bons diálogos com a esposa, com o marido, mas só isso, muitas vezes, acaba sendo em vão. Isso não estrutura, de fato, uma família. Isso só estrutura naquilo que compete às coisas humanas. Mas na hora que chegar a batalha espiritual, um desafio, uma situação, a família muitas vezes desaba. Então, a diferença entre uma casa e o lar está em quem habita dentro desta casa. Não somente na casa no sentido de quatro paredes, mas uma casa referindo-se à minha vida, à tua vida, à nossa vida. Então, se Cristo estiver presente, a atmosfera vai mudar. A atmosfera vai mudar. Então, não é só suficiente falar de amor, não é só suficiente falar de paz, só suficiente desejar unidade. Uma família curada, ela precisa que o evangelho, a palavra, faça parte do cotidiano dela. Uma oração que é feita não é só feita somente no culto. Uma oração feita no quarto, uma oração feita na família, uma oração feita na mesa do jantar, na rotina da família, tudo isso vai curando a família. O amor não é só palavras doces, não é só palavras de carinho, é uma escolha de paciência, de renúncia, de perdão para algumas situações que estão acontecendo dentro do lar. Porque paz não é ausência de conflito, porque tem muita paz que só vai se manifestar na tua vida se houver um conflito. Um pai que está presenciando um filho caminhando erroneamente, ainda que ele não esteja essa intenção, mas está faltando alguma base para ele, e esse pai muitas vezes tem que sentar e conversar, muitas vezes aquela conversa, aquele diálogo vai produzir um conflito, mas logo após o conflito vai gerar paz. Então, uma família precisa de ter essa paciência, ter essa renúncia e até perdão. Então, paz não é renúncia, mas deixar os renúncias de problemas, mas deixar o Espírito Santo te guiar você nesses momentos de tensão. Olha o que diz Josué 24:15. Olha o que Josué falou. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor,
escolhei hoje a quem o servirei, se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou eu e a minha casa. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa passagem é um chamado profundo para quem assume a liderança espiritual da família. Às vezes é o marido, talvez o homem, que é de fato o sacerdote da casa, ele ainda espiritualmente ou não vive a fé ou ainda não se posicionou, mas alguém precisa. E muitas vezes é a mulher, é a mãe, muitas vezes é um filho que assume o papel de liderança, ou como no Antigo Testamento e como hoje essa lei espiritual é tão verdadeira hoje como no Antigo Testamento, o primogênito é uma matéria para outro momento, mas o primogênito carrega um peso espiritual de mudanças de destino e trajetória na sua família. Então, quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi um ato profético? Foi um ato profético, mas ele teve que transformar aquele ato profético em uma vontade pessoal, em apontar um destino para a família, em lutar pela família, em trazer a responsabilidade de instruir, de educar, de ajudar, de abençoar, de se envolver de alguma forma para abençoar a família. Então, Josué, ele não convoca só pessoas no individual, no particular, mas famílias inteiras. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vós escolhei hoje a quem vai servir. Veja, há uma convocação neste ato profético e nessa responsabilidade que Josué assume. Então ele convoca, e muitas vezes, onde ninguém decide, o mundo, os ídolos, os atos ruins, as pressões da vida, vai ocupando o trono da família, vai ocupando os espaços da família. Então, lá, ele é como um ambiente espiritual. O lar não é só um lugar onde pessoas estão ali, onde uma família se forma. O lar é um ambiente espiritual. Quando Deus governa, a casa ela tem o seu espaço físico se transformando num lugar vivo, no lugar onde tem presença. A sala, por exemplo, pode ser um lugar de reconciliação, onde todos sentam, conversam, choram, onde tem um abraço, onde tem um carinho, onde tem uma mudança de destino. O quarto pode ser um espaço de oração secreta, de busca, de um derramar, de uma entrega. A mesa, por exemplo, da sala de estar, da sala de alimentação ou propriamente da cozinha, é um púlpito, é um lugar de discipulado, onde os valores ali maiores são entregues, ensinados, como um prato, como uma salva de ouro, como um prato de ouro, onde você entrega algo que muda a sua casa, muda a sua família. Então, como praticar tudo isso que falamos até agora de uma maneira prática, concreta? Primeiro, Josué ele falou publicamente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça um ato público ou privado, permite dentro da sua escolha, reúna a família, leia esse texto para a sua família, declare para elas, olha, a partir de hoje, eu e todos vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou assumindo o meu sacerdócio, eu estou assumindo uma posição de orar, de interceder, de aconselhar, de orientar no Senhor. Assine um papel espiritual ou, quem sabe, um papel assinado. Eu vou aceitar, eu vou orar, eu vou buscar nesta fé. Josué assumiu publicamente. Segundo, identifique ídolos, porque o Josué disse, vê de onde tem ídolos e jogue fora. Que ídolos são esses? Do cotidiano. Um tempo excessivo, às vezes nós temos em telas, um trabalho que muitas vezes está consumindo e não tem tempo para buscar a família, para buscar a Deus em família. Uma busca por aprovação de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém, das pessoas do trabalho, das pessoas da escola. É um ídolo. Ou combine limites práticos no meio da família. Terceiro, institua atos mínimos. Que são esses atos mínimos? Uma oração em família antes da refeição, mesmo que seja poucos minutos. Uma leitura curta, palavra à noite. Enfim, uma manhã na semana ou mensalmente de jejum, de intercessão, pela família. Então, é uma decisão hoje.
Então, nomeie quem vai governar seu lar. Um Deus que consome a sua vida ou o Senhor que te cura? Então, é preciso romper esses ciclos e medos. E é sobre esse quarto ponto que vamos falar agora. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. Os ciclos destrutivos, eles estão no lar de todo mundo, até no meu. No seu, claro. Quantas coisas Deus me permitiu enxergar e vencer, mas quantas outras estão acontecendo e elas são invisíveis ao meu entendimento e Deus está me clareando. E também na sua. Quantos ciclos destrutivos geralmente não começam em nós, mas começou lá atrás, numa corrente que atravessa gerações, que teve na vida do avô, do bisavô, do tataravô, passou pelo pai e agora está acontecendo no meio da família. Às vezes é violência. No meio da família há um espírito de violência, um espírito que faz pessoas da família serem violentas, às vezes violentas fisicamente, às vezes violentas verbalmente, às vezes há uma frieza. A família tem um histórico, uma trajetória de frieza, uma falta de afeto, uma falta de carinho, uma falta de proximidade, vícios dos mais diversos. Às vezes, o problema da família é a ausência. Está presente fisicamente, mas ausente. Ele não instrui, ele não ensina, ele não fala, ele não dá um conselho na palavra. Você está entendendo? Isso aí são como rachaduras que vão passando para os pais, para os filhos. Você está entendendo? Você já viu uma rachadura que vai surgindo na parede? Então ela começa num ponto, às vezes ela começa num ponto invisível, em camadas lá dentro, e depois ela vai se aparecendo aquela rachadura e vai prosseguindo conforme o tempo vai passando. Então essas rachaduras vão passando de pais para os filhos, até que alguém que faça como Josué e decida quebrar esse ciclo. Josué disse: eu e minha casa vamos servir o Senhor. Uma casa curada não é uma obra do acaso, não é. É fruto de escolhas, mas não é uma escolha isolada que eu faço hoje e esqueço. Não, uma escolha repetida. É uma sabedoria, não é insensatez. É uma sabedoria que abre caminho para a próxima, que Deus opera. É aquela situação que você confronta e perpetua, ou seja, confronta uma vez e continua confrontando até vencer. Então, este deve ser um DNA, vamos dizer, espiritual novo no meio da família. Muitos estão vivendo paralisados pelo receio de repetir a história dos pais, dos avós, dos bisavós. Sabe, o pai que foi ausente, a mãe que sempre reagia como uma mãe ferida, um lar onde parece que carrega fantasmas do passado, coisas que aconteceu do passado. Então, o passado explica, mas ele não define. Isso não quer dizer que tudo que aconteceu já até agora está definindo a minha vida. Não, eu posso romper esse ciclo em Deus. Como Josué disse, eu e minha casa serviremos. Então, a cruz, ela não só expõe a raiz, não, ela corta o fluxo. Ela corta. Josué diz: eu e minha casa serviremos o Senhor. O verbo está no futuro, um presente, um futuro. Ele diz: eu e minha casa serviremos. Não vamos servir, vamos serviremos. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década. Ele disse: eu e minha casa serviremos. Só que muitas vezes a gente ouve isso, a gente acha uma obra gigantesca, e mas é o Espírito Santo que move o coração de tal forma que até aqueles reflexos da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, que é automáticos, como, por exemplo, uma ira, como guardar uma mágoa, como fugir de responsabilidade, começam a ser transformados. Então, para a gente encerrar, nós temos que assumir um compromisso e uma construção. Josué disse: eu e a minha casa. Eu vou construir isso. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Uma família curada, ela não nasce por acaso. Já falamos.
mas de escolhas diárias. Eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou ouvir, eu vou obedecer. Um lar é como um jardim, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de paciência, ele precisa de semeadura constante. Não existe fórmula mágica. Um lar precisa de um crescimento que só pode vir de Deus. A Bíblia diz que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, Ele é o verdadeiro edificador da sua vida. Então, eu preciso entender que eu tenho uma promessa geracional. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Se eu crer no Senhor, eu e toda a minha casa será salva. Isso é forte. O que Deus faz em você não termina em você. Você é de Jesus hoje? Eu sou de Jesus, eu sou dele, eu sou uma pessoa feliz, muito feliz, mas tem muitas coisas que não estão funcionando na minha casa. Então, o que Deus começou em você não para em você. Essa promessa geracional é para gerar na tua família uma fidelidade, uma aliança nos filhos, reações em netos, nas suas gerações futuras. Então, a promessa é que a família inteira pode ser marcada pela cura e pela bênção do Senhor. Olha, que essa palavra, de algum modo, possa ter sido verdadeiramente uma mesa em família, onde vai gerar conversas no meio da sua família que vai curar, que vai curar. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te fortalecer, e a próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos na fé. Deixa aqui nos comentários o que essa palavra falou com você, o que essa palavra fez você se posicionar. Coloque no teu coração, posicione-se, determine, declare, compartilhe com alguém, curta. Você está aqui nessa programação, curta, comente e aperte os sininhos lá para que quando eu subir um vídeo ou entrar ao vivo, você vai ser notificado, você vai ser lembrado. Aí você vai poder participar e ser abençoado. Que Deus abençoe muito a sua vida no nome de Jesus. Valeu?